Boas palavras para um bom dia. Estamos aqui nessas 2 semanas, começamos ontem, a falar sobre Jesus, já que estamos no mês de Natal, que é quando se celebra o seu nascimento. Embora saibamos que essa data é convencional, não se sabe exatamente a data que ele nasceu, mas de qualquer maneira é um símbolo de comemoração, um momento que todos aqueles que sintonizam com a figura de Jesus, pensam nele, ou deveriam pensar, né? E é um motivo para nós falarmos mais sobre ele, pensarmos na sua mensagem e nos seus ensinos. Uma grande questão que como nós estamos aqui fazendo uma leitura interreligiosa e multidisciplinar, né, nós questionamos o seguinte: se Jesus, para os cristãos tradicionais, ortodoxos, digo, católicos, protestantes, das igrejas ortodoxas russa, grega, Jesus é Deus encarnado, né, encarnação divina. Né? E para os não cristãos, Jesus não é. Né? Mas mesmo para alguns cristãos, Jesus não é a encarnação de Deus. Então, para os espíritas, por exemplo, Jesus não é a encarnação de Deus, embora os espíritas sejam muito conectados com Jesus. Né? Inclusive tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec escreveu. E muitos espíritas, não todos, mas a maioria se dizem espíritas cristãos, né? Mas não desse cristianismo tradicional que acha que Jesus é Deus. Né? Os islâmicos aceitam Jesus também. Jesus aparece no Alcorão, mas não como Deus, como um profeta, né? Do mesmo, digamos assim, o companheiro de Moisés e de Mohamed, né? Ou seja, Moisés, Jesus e Maomé são os 3 grandes profetas, né, das revelações. Então, os islâmicos também aceitam Jesus, mas não da maneira como os cristãos tradicionais aceitam. Né? Mas também houve, durante toda a história do cristianismo, aqueles chamados unitaristas, que aliás no início do cristianismo eram os arianos e depois se tornaram os unitaristas, que também não aceitavam a ideia de que Jesus fosse Deus. Os próprios testemunhas de Jeová hoje também não aceitam. Né? Então há diversas interpretações. Mas uma das coisas que, seja como for, se considerarmos Jesus como Deus ou não, né? Mesmo aqueles que não consideram, como por exemplo os espíritas, que não consideram Jesus como Deus encarnado, né? Mas um grande mestre, um espírito iluminado, como que a gente vê Jesus no meio de outros grandes líderes espirituais, ou grandes outras personalidades, como Buda, por exemplo, como Krishna, né, como Maomé, né, como Moisés, né, como os profetas do Velho Testamento, que são os profetas que são aceitos pelos judeus ainda. Como que a gente vê Jesus no meio disso tudo? Né? Porque essa é a questão. Porque quando a gente se identifica como cristão, seja qual for a concepção que tenhamos de Jesus, nós consideramos que Jesus é digamos assim, a máxima figura religiosa, espiritual, religiosa no sentido amplo da palavra, não institucional, o máximo da figura espiritual, né, que veio à Terra nos mostrando um modelo de perfeição, de bondade, enfim, mais próximo que fosse de Deus, né? Mas como pensar isso sem desmerecer outros líderes espirituais? E como manter um diálogo religioso, interreligioso, entre cristãos e budistas, por exemplo, se a gente considerar que Jesus é maior que Buda? Né? Podemos falar que Jesus é maior que Buda? Temos essa condição de falar? Não temos. Né? Quer dizer, então, na verdade, eu digo sempre o seguinte: quem se identifica com Jesus, quem se diz cristão, seja de que tradição for e se diz cristão, pode falar assim: olha, para mim, Jesus é o modelo que eu sigo, o mestre espiritual com o qual me identifico, que eu considero, né, enfim, a expressão máxima da espiritualidade para mim. Né? Mas isso não significa que Buda e outros profetas ou iluminados, como Krishna, Maomé, Confúcio, ou quem for, né, não possam ter a mesma estatura espiritual para os respectivos adeptos. Né?
Então a gente tem que ter essa maneira de conversar, de dialogar, de trazer, né, para o mesmo patamar de diálogo as grandes lideranças espirituais do mundo. Mas eu queria citar aqui, hoje, a visão de Gandhi sobre Jesus, que era um hindu, né, portanto não era um cristão tradicional, embora ele falasse que ele era cristão, hindu, muçulmano ou judeu, ele se dizia interreligioso ou de todas as religiões, embora ele pertencesse à tradição hindu. Mas o Gandhi, por exemplo, é uma pessoa que vai exaltar Jesus ao máximo. Olha só o que ele dizia: Cristo é a maior fonte de força espiritual que o homem até hoje conheceu. Ele é o exemplo mais nobre de quem deseja dar tudo sem nada pedir. Vejo em Cristo o supremo modelo. Manifestou como nenhum outro espírito a vontade de Deus. Ele pertence aos homens de todas as raças que conservam a fé recebida dos antepassados. Ele é todo amor. O amor, seu supremo mandamento, é dirigido antes de tudo aos mais fracos, aos abandonados. Vejo em Cristo o homem perfeito e na sua morte da cruz o mais lindo exemplo de sacrifício. Aconteceu-me muitas vezes não saber por onde começar, então abri o Novo Testamento e de sua mensagem recebi a luz. Cristo não pertence só ao cristianismo, pertence ao mundo inteiro. Estou convencido de que, se Cristo voltasse, abençoaria a vida de muitos que nunca ouviram seu nome, mas que com sua vida foram um exemplo vivo das virtudes que ele praticou: amar o próximo mais que a si mesmos e fazer bem a todos e mal a ninguém. Então vejam que o Gandhi, embora seja hindu, considera Jesus um modelo supremo de perfeição, que aliás é exatamente o que está no Livro dos Espíritos, né, de Kardec. O que é Jesus, né? É o modelo supremo da perfeição para nós todos, né? Então, digamos assim, né, que para aqueles que se identificam com a mensagem do Evangelho, Jesus de fato é um modelo a ser seguido, é um mestre a ser contemplado como um exemplo, como um contágio de amor, de sacrifício, de doação de si, né? E o Gandhi, inclusive, se inspirou grandemente no Sermão da Montanha para fazer todo o seu trabalho de não violência, de perdão, de diálogo. E vocês veem que ele tem uma visão de Jesus universalista. Não é que Jesus está preso ali aos dogmas do cristianismo. Ele entende que Jesus é de todos, né? E assim também entendo eu, né? E não há problema, por exemplo, para um budista, para um hindu, né, considerar que Jesus é um espírito iluminado, como também não há problema para um espírita, porque qualquer um pode chegar ao estado de iluminação ou de comunhão com Deus, né? Todos nós podemos ser Cristos ou Budas, ou atingir o estado crístico, ou atingir o estado búdico, ou atingir o estado de iluminação, né? Porque todos nós temos Deus dentro de nós. E Jesus foi alguém que manifestou essa divindade intrínseca de todo ser humano, e por isso ele disse: vós sois deuses, e podeis fazer tudo o que eu posso fazer e mais um pouco, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então essas são as nossas reflexões do dia. Continuaremos durante essa semana pontuando outras questões com toda a delicadeza e cuidado, sem deixar de amar e venerar Jesus, mas sem também desconsiderar aqueles outros grandes espíritos que trouxeram mensagens transformadoras para a humanidade. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.